vamos lá. O Raí antecipou aqui várias coisas em que a gente tem que falar dessa situação bizarra do São Paulo, né? Eu digo, é falta de vergonha na cara de todos. Porque o Luiz Gustavo quis culpar só a diretoria, muitas vezes a diretoria vai querer culpar treinador, jogador, mas todo mundo. Não tem como você me dizer que um 6-0 ridículo, humilhante e sem vergonha na cara é culpa só de uma pessoa, ou só da diretoria, ou só do treinador, ou só dos jogadores. Gente, o grupo que o São Paulo tem não pode perder de 6-0 pro Fluminense, pô. Então a culpa é também dos jogadores, a culpa é também do treinador e a culpa também é da diretoria. Agora, é muito fácil levar um 6-0 patético e querer culpar só uma parte. Pra mim, faltou vergonha na cara em todas as esferas. O torcedor do São Paulo, a torcida gigante do São Paulo, não merece essa humilhação que foi esse jogo. Deve ter sido a maior goleada sofrida pelo São Paulo na história do brasileiro, ou não? Teve um não, no geral. 7 do Vasco uma vez. Gente, 7-0? Foi 7-1. Então é igual, né? É surreal, pô. Uma da Portuguesa também. Que foi. É surreal. Mas é a maior nos últimos 10 anos. Olha lá. É muito bizarro o que estão fazendo com o São Paulo. O torcedor tem que ficar muito puto, porque o que aconteceu no Maracanã foi uma falta de respeito ao torcedor São Paulino. 7-1 Vasco em 2001 e um 7-2 contra a Portuguesa em 98 foram os jogos que o São Paulo sofreu mais gols na história. Mas 7-2 é melhor, né? Então só comparar aí com o 7-1 é a maior. Porque o 7-1 é igual um 6-0. Pra mim até pior o 6-0, que você não fez gol nenhum. Você não fez gol, nem o gol de honra você fez. Então olha aí, a pior derrota do São Paulo, pior goleada na história do Campeonato Brasileiro, pô. Igualando aí contra o Vasco 7-1. Isso é ridículo. Não pode, ainda mais para um clube que gastou, porra. O São Paulo gastou dinheiro. São Paulo contratou o Oscar, que tudo bem, aconteceu o que aconteceu, mas já não estava jogando. São Paulo contratou o Lucas. São Paulo tem jogadores como o Ferreirinha, como o Luciano. Perdeu o Caleri, né? Como a Arboleda. Cara, são jogadores de alto nível. E um 6-0 pro Fluminense, agora, Raí, já trazendo aí suas informações, já caiu muita gente. Sim. E pode ser que caia mais, porque o Casares vai dar entrevista às 4 horas, né? Se a entrevista fosse uma boa notícia pro São Paulo, mas como imagino que isso não vai acontecer, as quedas devem ser essas aí que a gente já trouxe um pouco mais cedo. Belmonte, Nelsinho e Chapecó. Nelsinho e Chapecó são membros menos conhecidos do público geral, mas são da diretoria de futebol do São Paulo. O Carlos Belmonte, como todo mundo sabe, diretor de futebol, esse entregou o cargo hoje mais cedo, e aí o Casares convocou uma entrevista coletiva, ele vai falar daqui a pouco, às 4 da tarde. Eu acho que dá para separar algumas coisas aí dentro dessa história do São Paulo e falar mais do geral, menos especificamente do jogo de ontem, que eu acho que o geral é o que é o mais problemático e, nesse sentido, para mim, a fala do Luiz Gustavo ela é muito importante. Tem 3 passagens na fala do Luiz Gustavo que, para mim, são precisas. A primeira delas é: esse resultado não é por acaso. E não é uma coisa específica do jogo de ontem, de um problema daquela partida, de uma desconexão, de um jogo ruim, coisa do tipo. Não. São Paulo vem construindo esse vexame há bastante tempo e estava muito perto de acontecer. Em algum momento aconteceu nesse jogo especificamente contra o Fluminense. Depois disso, ele fala que é preciso assumir responsabilidades e dar a cara a tapa. Pela primeira vez em muito tempo, eu escutei um jogador falar numa entrevista após o jogo algo diretamente para a sua direção, ou mais especificamente para o presidente do clube do qual ele é funcionário. O São Paulo hoje é um clube em que se assume poucas responsabilidades em relação aos muitos problemas que o São Paulo tem. A dívida muito grande e crescente, um clube que passou uma temporada com 70 lesões. Ontem o São Paulo não tinha 17 jogadores para enfrentar o Fluminense e ninguém assume a responsabilidade desses problemas. É um acaso que o São Paulo tenha todos esses problemas? É um acaso que o clube tenha passado por 70 lesões nessa temporada? É por acaso que ele não teve 17 jogadores ontem? É por acaso que o São Paulo tem quase R$1 bilhão de dívida? Me parece que não. Algo tem sido muito mal feito nos últimos anos. A gestão é ruim, é péssima, é horrorosa. E eu não vejo solução a curto prazo. E aí ele arremata, o Luiz Gustavo, dizendo que o clube precisa definir o que quer. E precisa mesmo, porque há um discurso,
há algum tempo aí de um reequilíbrio financeiro, de um fundo que vai ajudar o clube a sair dessa situação, mas na prática a gente vê muito pouco. Ao fim desse ano, daqui a alguns meses, a gente vai chegar no fim do quinto ano da gestão do Casares. Nesses 5 anos, o São Paulo teve um superávit. Nem no ano que ganhou a Copa do Brasil fechou no verde. Esse superávit foi graças a vendas que o Manchester United fez, uma compra, melhor dizendo, do Casemiro e uma venda do Antony, uma compra do Antony, compras que o United fez, e com isso o São Paulo arrecadou mais ou menos 100 milhões de reais, um pouco mais, e aí por isso fechou no verde. Então, por um clube, um terceiro que fez contratações, o São Paulo tinha uma porcentagem, conseguiu ter um exercício positivo financeiro naquela temporada. Então, isso não me parece ser um clube bem administrado, um clube bem gerido, com todos esses problemas que eu citei. E aí, depois disso, né, depois do jogo de ontem, teve a entrevista do Rui Costa, que é um dos homens lá do futebol do São Paulo, dizendo que ainda ia conversar com o Luiz Gustavo para entender o que ele quis dizer. Assim, é inacreditável que depois do time perder um jogo por 6-0 e um jogador fazer um desabafo completamente real, um dirigente ainda queira, pelo que ele disse, é o que dá para interpretar, interpelá-lo no dia seguinte para entender, mas o que você quis dizer com não estamos na direção certa? Não estão. Vocês precisam assumir as suas responsabilidades. Você, presidente Júlio Casares, precisa assumir sua responsabilidade. Você, Rui Costa, que outro dia deu uma entrevista falando que o São Paulo era referência. Referência de quê? São Paulo há muitos anos não é protagonista no futebol brasileiro. Ganhou uma Copa do Brasil, foi um título esporádico no meio de um período muito grande sem ser campeão. O que o São Paulo é referência hoje? O departamento do São Paulo teve 70 lesões nessa temporada, departamento médico. Tem 17 jogadores machucados nesse momento. São Paulo não é referência em recuperação de jogador. São Paulo não é referência em gestão de futebol. São Paulo não é referência em título, em nada. E para fechar de minha parte sobre esse tema, sobre o São Paulo, especificamente esse tema da direção, ainda teve, nessa última semana, segundo as informações das pessoas que cobrem mais de perto o São Paulo, uma mudança de local do jogo, porque eles estavam com medo dos protestos. O São Paulo poderia jogar contra o Inter na próxima quarta-feira no Morumbi e não vai jogar porque a direção, o presidente, tem medo dos protestos da torcida. E aí vai levar o jogo para a Vila Belmiro. Faz mais de um mês que o São Paulo não joga na sua casa. E aí parece que está tudo certo, né? Então, acho que tem muita coisa no São Paulo que precisa ser resolvida. Para mim, a primeira solução, ou a primeira medida que poderia ajudar a solucionar, seria a renúncia do seu presidente hoje à tarde. Dessa entrevista coletiva, se o Casares tivesse um pouco de dignidade, ele renunciaria ao cargo de presidente, coisa que eu acho que ele não vai fazer. Eu acho que é impossível, né? Eu acho que abrir mão do cargo eu duvido muito que vai fazer. Não vai fazer, mas deve... Eu sou natural, não tem jeito, porque nesse assunto eu tenho que chamar o Flávio Prado. Só que você tem que trocar de lugar comigo. Então vamos trocar logo? A gente troca aqui. Fazer prazerosamente. Não, troca logo. Vamos lá. Porque nesse assunto eu quero falar com ele. Se eu sacaneio tanto ele com relação ao São Paulo, eu tenho que perguntar quando tiver na merda também. Né, Flávio Prado? Porque aí você vai ficar gigante. Aí eu vou... Aí, vai pra direita. Isso. Pode mais. No ar, Isso, olha que coisa maravilhosa. Agora, ô Flávio Prado, eu acho que a gente tem... Tô falando aqui com o pessoal do São Paulo, viu? Você tá falando com o pessoal do São Paulo? Lógico. Tem que beber da fonte, não é? Você pode tirar essa tela agora, Kaique, que não é ainda. Mas vamos falar. Não é ainda. Com as fotos, pô. Energia. Agora, ô Flávio Prado... Mas você está falando com pessoas de dentro do São Paulo. O Raí falou que acha que o Casares teria que renunciar. Eu duvido. Não, ele não vai fazer isso, mas na minha opinião ele deveria renunciar. Ele não vai fazer isso. Você acha que a culpa é toda do Casares? Para mim, ele é o grande culpado do problema que o São Paulo vive. É o pior presidente da história do São Paulo, Júlio Casares. Que é isso, Raí? É minha opinião, ué. O pior? O pior presidente da história do São Paulo. Porra, mas e os dirigentes que tiraram o São Paulo daquele momento de glória? Foi quem? Foi o Leco? Quem foi? Não, o Juvenal começou a desgraça com o Juvenal Juvencio. Esse é o grande... Tá, mas quem ganhou os 3 brasileiros seguidos? Foi o Juvenal. Então ele não começou a desgraça. Marcelo Portugal Gouveia. Não, pera. Ué, se ele ganhou 3 brasileiros seguidos, ele não pode ser o pior. Calma. Você tem uma estrutura gigante. Pra você destruir, demora, velho. Já viu quanto tempo demora pra desmoronar pra derrubar um prédio? Demora, né? Aí quando você derruba, o problema é o que era o São Paulo, e é essa análise que eu vou fazendo sempre. Eu comparo o São Paulo com o São Paulo.
Eu conheci o São Paulo, ele era um clube de uma estrutura espetacular. Ele tinha um grupo de cardeais que era um negócio sensacional, exemplo de tudo. Era o time mais avançado, era o primeiro time a lançar fisiologia, tinha todos os departamentos impecáveis, uma gestão impecável, preparavam os próprios dirigentes, sabe, futuro, quem vai ser aqui. Aí aparece uma figura chamada Juvenal Juvencio, que vem do nada, vem lá de social e tal. Eu sempre falo, social tem a sua função, mas social não é pro time. Social, o cara que mora perto do clube, ele vai ser sócio do clube. Vai usar a piscina, ele vai... Não tem sentido, o cara que torce pro Corinthians mora do lado do Morumbi, ele vai na piscina do Corinthians. Então ele vai ser ali, é pra corintiano, palmeirense, e tá tudo certo. E aí o Juvenal surge daí. Num nível muito diferente do que o São Paulo estava acostumado. E o que ele faz? Ele traz com ele, como os cardeais traziam grupos específicos para seguir uma diretriz do São Paulo, o Juvenal traz os dele, que muda completamente o patamar do São Paulo. São Paulo era lá em cima, veio aqui para baixo. E aí ele começa a trazer pessoas que não tinham o nível do São Paulo, que não acompanhavam o São Paulo, que não era o que São Paulo era. Ele muda o São Paulo. São Paulo passa a ser outro. Nesse espaço ainda tem algumas pessoas que você... Né, Marcelo Portugal Gouveia foi um cara, de maior respeito. Deixa muita saudade. Marcelo Portugal Gouveia, que segurava o Juvenal. Segurava, porque, claro, o Marcelo tinha um outro nível, né? Era o último dos cardeais, realmente, e tal. Aí o que acontece? Ele começa a trazer gente do time dele. E aí o São Paulo faz assim, ó. Mas nesse período ainda o São Paulo aproveita aquilo que vinha lá de trás, da estrutura do São Paulo. São Paulo antes da famigerada eleição de 89, quando o São Paulo tira Antônio Leme Nunes Galvão e coloca Juvenal Juvencio. A partir dali, o São Paulo começa a entrar numa decadência e isso demora para acontecer. Você não cai de uma hora para outra. Por isso que eu falei dos 10 anos do São Paulo. Para ele, a decadência vem vindo e vem se acelerando. Então, quando o Raí fala do Júlio, não está errado, uma gestão ruim, mas a pergunta que eu sempre faço, sai o Júlio Casares, entra quem? Não tem ninguém. O problema é esse. Quando o São Paulo tinha os cardeais, você tirava um cardeal, vinha outro. Você tinha pessoas para colocar. Hoje, não tem ninguém. Sai o Juvenal, não tem ninguém. Ninguém. Desculpa, sai o Júlio, não tem ninguém. São Paulo, ele acabou, ele zerou no sentido de pessoas que possam conduzir o clube. Não tem. E para mim, Flávio, é impressionante que nesse momento que o São Paulo vive, não existe um grupo de oposição consiga se reunir, porque é um momento muito frágil da gestão. A gestão é péssima, horrorosa, muito ruim. E ela está frágil, está esfarelando a cada semana que passa mais. E não existe um grupo com a capacidade de se formar, se juntar e falar, vamos lá, vamos disputar essa eleição. Todos eles vieram na arcada de Juvenal Juvencio. Ele que trouxe todos. Situação e oposição. Então é tudo farinha do mesmo saco, é tudo a mesma coisa. O São Paulo, ele trocou. Ele tinha o trigo e o joio. Ele selecionou, o trigo saiu e entrou o joio. Então agora eles estão brigando entre eles, não muda muito. Então sai o Casares, por exemplo. Não vai entrar coisa melhor. Não esperem. Então o São Paulo está sem perspectiva. Daí eu insistir, não tem jeito. E aí fica uma sugestão singela. Uma união entre São Paulo, Santos e Corinthians para ver se dá um. Como você é ridículo, cara. Somos 3 para ver se dá um. Agora é capaz de dar 3, uma coisa terrível, não? Uma bomba atômica. Já pensou os 3 juntos? Ontem teve lá na CBF, teve um summit aqui da CBF, e teve um painel sobre gestão. Palestrante, Júlio Casares e Osmar Stabile. Jesus Cristo. Foi bom, né? Mas aí você aprende também com o negativo. Não deve ter sido por isso que ele não foi ao Rio ontem. Não estava lá no... Pois é. Tinha quase nenhum membro da direção ontem acompanhando o São Paulo no jogo. O clube está abandonado, largado. E hoje, vamos ver, 4 da tarde tem a entrevista dele, mais um mar de mentiras, provavelmente. Bom, hoje, às 4 horas da tarde, então, tem entrevista coletiva, né, do Casares, presidente do São Paulo.